Eu pensei aqui algumas frases, algumas colocações do presidente Temer, principalmente neste ano, e gostaria muito de ouvir o seu comentário a respeito das mesmas. E a primeira delas foi dita por ocasião do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, onde o presidente diz não aceita mais ser alvo de dúvidas sobre a corrupção e que os detratores estariam na cadeia e quem não estaria na cadeia estaria desmoralizado e foram desmascarados pelos fatos. Esta é a declaração textual do presidente Michel Temer na Suíça. Qual é a sua avaliação dessa frase, hein, doutor Roberto? Eu diria que não há dúvidas, há certezas, né? Porque são várias as evidências que se somam ao longo do mandato do atual presidente nesta direção. São várias, né? Uma evidência importante foi a edição do decreto do indulto, né? Quando o presidente, numa canetada, ele quis liquidar 80% das penas dos corruptos, né? Eu chamei esse decreto de decreto Black Friday, das penas de corruptos, porque, veja só, a justiça julga, depois de ter havido uma investigação, depois da polícia ter trabalhado, o Ministério Público ter trabalhado, a justiça condena, e são poucos os casos que chegam à justiça e são objeto de condenação. São poucos os casos, porque nós temos aí um alto índice de subnotificação. A cifra negra criminológica é altíssima, porque as pessoas têm medo da denúncia. Então nós temos um funil estreito em que poucos casos chegam à condenação. E aí vem o presidente da República e simplesmente decreta a liquidação das penas. 80% das penas deixam de existir num passe de mágica. E isso só não foi à frente porque a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, teve a coragem de questionar este ato junto ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, pela sua presidente, Carmen Lúcia, suspendeu os efeitos deste ato, translocado, né? E o ministro Barroso, que é o relator deste caso, ratificou a decisão da ministra Carmen Lúcia, né? Então você veja só, um presidente que foi denunciado criminalmente 2 vezes por corrupção, ele simplesmente elimina a responsabilidade dos corruptos. Qual o nome que se pode dar a isso, né? É justamente a falta de dúvida, é a certeza em relação a uma prática totalmente inaceitável por parte de um presidente da República. São situações como essa que geram a queda livre do Brasil no índice de percepção da corrupção, em que nós caímos do ano passado para esse, nada mais, nada menos que 17 posições, da posição 79 para a posição 96. Mas não é só isso. O presidente foi denunciado criminalmente em 2 ocasiões pela prática da corrupção, associação criminosa e outros crimes. E só o processo não seguiu porque este processo tem que ter a autorização da Câmara dos Deputados. E a autorização precisa ser dada por 2/3 dos deputados. E essa autorização não foi dada porque houve, entre aspas, um diálogo com os deputados e por força desse diálogo não foi dada a autorização. Mas é bom lembrar que quando o mandato do presidente terminar, ele pode ser processado por estes casos e por outros, porque ele não terá mais imunidade parlamentar. Ele não terá mais foro privilegiado. Portanto, ele poderá ser responsabilizado por estes fatos e por outros. Aliás,
Você falou em Davos. No segundo semestre do ano passado, em Davos, examinando-se índices de 137 países, o Fórum Econômico verificou a credibilidade dos políticos. E o Brasil foi analisado sob esta ótica. E para a perplexidade geral, a conclusão foi que dos 137 países verificados, nós ficamos na última posição. Portanto, estas evidências mostram que não há dúvida, lamentavelmente, existe uma certeza em relação à corrupção, que leva os brasileiros a terem uma percepção muito triste, muito pessimista em relação à postura dos políticos. A Latino Barômetro também, que há mais de 20 anos examina indicadores econômicos, políticos e sociais da América Latina, examinou estes elementos. Em outubro, em Buenos Aires, foi publicada a pesquisa e, para 97% dos brasileiros, os detentores do poder no Brasil exercem-no visando o interesse pessoal. Esta conclusão, ela se coaduna com a conclusão de Davos. Portanto, o meu comentário sobre esta frase do presidente é de que não há dúvida, há certeza de que este governo, lamentavelmente, é um governo em que a corrupção, infelizmente, esteve em alta. Aliás, ele se notabilizou também pela escolha de um diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Fernando Segovia, que foi mote de uma coluna que ficou conhecida do jornalista Hélio Gaspari, cujo título bastante sintomático foi "Por que não te calhas, Segovia?" Não é? Fernando Segovia se tornou de todos conhecido pelo seu discurso de posse. Quando tomou posse, ao ser nomeado, logo após a nomeação, já na posse, se celebrizou quando disse que trazer consigo uma mala de propina, com 500 mil reais de propina, pode não caracterizar corrupção. E, após isso, foram várias as pérolas que o celebrizaram. Mais uma escolha do presidente que o tornou um presidente muito conhecido em relação a estes eventos relacionados à corrupção. Recentemente se falou muito sobre este episódio relacionado aos portos, em que houve busca e apreensão, em que houve prisão, em que tudo isso precisa ser devidamente apurado. E será apurado, porque o seu mandato vai chegando ao final, a sua aprovação é de um dígito e a sua rejeição é histórica, né? Portanto, é esse o comentário que eu tenho a fazer. E o Gaspari, parafraseando o rei Juan Carlos, também não chegou a deixar de homenagear também uma das figuras mais ilustres da música erudita da Espanha, o violonista Andrés Segovia. Este acima de qualquer suspeita, né, doutor Roberto? É verdade. Aliás, eu esqueci de comentar uma outra passagem importante deste governo também, que foi a nomeação da deputada Cristiane Brasil, né? Em que o presidente nomeou uma deputada ministra do Trabalho que também se notabilizou nesta escolha, porque ela era uma pessoa condenada por violar as leis do trabalho e foi escolhida como ministra do Trabalho. E as pessoas imaginam, alguém que é escolhido ministro, normalmente deve ser um ícone naquela pasta, né? No entanto, a pessoa escolhida era uma pessoa condenada por violar as leis do trabalho. E interessante que foi a pessoa apontada
pelo Partido Trabalhista Brasileiro para ocupar a pasta, né? Interessante que, por esta lógica, também poderia o presidente escolher, por exemplo, Fernandinho Beiramar, ministro da Segurança, porque, com certeza, Fernandinho Beiramar, ele tem voz de comando sobre o crime. Poderia ser anistiado das suas condenações e, com certeza, seria um homem respeitado pelos criminosos, porque tem liderança sobre o crime, ou Marcola, ou talvez até trazer de volta o Mengele para ser o ministro da Saúde. Havia experiências na área da saúde nos tempos do nazismo, né? Então, estes critérios obscuros para a escolha de ministros também foram celebrizados. Aliás, eles permitiram algo que não se tinha muito em moda no país, que o princípio da moralidade prevalecesse, porque essa escolha de Cristiano Brasil levou um grupo de advogados muito corajosos a questionar essa nomeação através de uma ação popular. E o fundamento desse questionamento foi justamente a violação ao princípio constitucional da moralidade administrativa. E foi com base neste princípio que a justiça barrou a posse. O argumento do governo para se contrapor aos advogados foi o de que o governo aqui decide quem vai ser ministro, é uma escolha discricionária do governo, mas ao final a decisão do Supremo foi de que essa discricionariedade não é um poder ilimitado. E existe um princípio contido na Constituição, que é o princípio da moralidade administrativa, e a própria discricionariedade, ela deve ser respeitosa a este princípio. Portanto, uma luta que parecia ser uma luta de Davi e Golias, às vezes Davi vence. E Davi venceu Golias. E esta escolha não prevaleceu. E, ao final, a moralidade administrativa falou mais alto. O que é raro, mas às vezes o que é raro acaba acontecendo. Nós estamos conversando com o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o doutor Roberto Liviano. Instantes atrás, o senhor fez referência à pesquisa de percepção do Fórum Econômico Mundial, e eu faço agora uma referência a uma pesquisa de avaliação conceitual, feita pelo IBOP no mês de abril, a pesquisa CNI-IBOP, e que mostrou que o governo Temer ele é mais lembrado por notícias sobre a corrupção. E os entrevistados, questionados sobre quais notícias mais lembravam, 10% dos entrevistados disseram, sem citar um fato específico, a corrupção no governo. Agora, esses 10%, aparentemente, poderia parecer pouco, mas só que foi espontânea essa manifestação, o que acresce ainda mais esse percentual de forma significativa. Eu queria o seu comentário, doutor Roberto. Pois é, esta pesquisa, ela revela elementos da percepção da sociedade, da consciência da sociedade, e eu tenho a impressão que o significado disso é interessante, porque, em primeiro lugar, a meu ver, isto mostra, primeiro, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o dia a dia da agenda política nossa. Os assuntos da política, cada vez mais, eles são importantes para o país. Você veja que a Copa do Mundo se aproxima, nós estamos aí entrando na reta final. Se você sai por aí e perguntar quem são os convocados do técnico Tite, as pessoas vão com certeza se lembrar do Neymar, que todo mundo lembra, mas vão se lembrar de poucos outros, dos 22 jogadores além do Neymar. Não vão se lembrar de muitos, mas vão se lembrar de quem são os ministros do Supremo, vão se lembrar de alguns escândalos que são mencionados, tá? E as pessoas estão associando o governo Temer a casos de corrupção. E por quê? E quais são esses casos? São
quadrilhão do MDB, né? Quem não vai se lembrar do escândalo que levou à prisão Gedel Vieira Lima, com o bunker de 51 milhões, a maior apreensão de dinheiro vivo na história do Brasil, né? Em que 51 milhões em notas foram encontrados em Salvador. E até hoje não houve qualquer explicação sobre a origem desse dinheiro, em que Gedel Vieira Lima, ministro do governo Temer, não apresentou qualquer justificativa em relação a isso. Ele se restringe a indignado que exigir que se apresente quem foi o delator do bunker. Ele chegou a dizer que exigia ser solto por temer ser estuprado na cadeia. Mas ele não revela a origem do dinheiro, né? A maior apreensão de dinheiro vivo da história do país, que inclusive se diz que este episódio impactou tanto que até a língua portuguesa se modificou. Não se fala mais dinheiro para Dedéu, agora se diz dinheiro para Gedel. Tanto dinheiro foi encontrado no bunker, não é? Além dele, também Henrique Eduardo Alves, ministro Temer, também preso por corrupção. São tantos os ministros do governo Temer presos ou investigados, como o caso de Rodrigo Rocha Loures e a famosa corridinha na rua Pamplona, com a mala cheia de dinheiro, e tantos outros que estão sendo processados, como Eliseu Padilha, como Moreira Franco, e tantos outros, que esta associação espontânea, ela é absolutamente compreensível. O próprio presidente é acusado destas práticas, né? E quando o exemplo vem de cima, a associação é absolutamente natural. As pessoas fazerem essa associação, quando o próprio presidente da República foi acusado criminalmente, ele próprio, de ter praticado crimes, como você vai deixar de compreender que as pessoas façam essa associação deste governo com práticas de corrupção? Sempre lembrando que ele ingressou e sentou nessa cadeira por força do impeachment. Ele não foi eleito presidente da República. Ele foi eleito vice-presidente. E assumiu essa cadeira por força do impeachment. Sempre é bom que haja lembrança a respeito disso, né? Então, essa associação, ela é compreensível por parte das pessoas, né? Doutor Roberto. Não é algo que seja desarrazoado. Né? E, portanto, essa situação, a meu ver também, ela traz a consequência de agravar uma crise de representatividade política que nós já vivemos há bastante tempo, né? É um processo que não se consegue equacionar, né? Esse nosso presidencialismo de coalizão, se convenciona chamar, mais se parece a um presidencialismo de cooptação política para se fazer a travessia do governo. Não há uma coalizão muito transparente. Você não sabe exatamente qual o tipo de negociata que se faz para se governar. E isso é muito triste e lamentável. Doutor Roberto, para a gente encerrar, nós tivemos no mês de abril uma reunião do presidente Michel Temer com os líderes da base aliada na Câmara, na qual ele destacou o combate à corrupção como um dos pontos de destaque do seu governo, que completa agora em maio 2 anos. E salientou o combate à corrupção, gerando a economia de 4,5 bilhões num determinado trecho dessa cartilha, por ação do Ministério da Transparência, pasta que está sob o comando interino desde o ano passado. Então eu queria uma avaliação sua sobre a cartilha que foi
distribuída aos líderes da base aliada, exaltando o combate à corrupção? Olha, uma coisa precisa ser dita que é justo. Do ministério deste governo, a meu ver, se há um ministro cujo trabalho deve ser enaltecido, é o ministro Wagner Rosário, ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, antiga CGU. Até porque trata-se de um ministro que não provém do campo político. O ministro Wagner, ele é auditor de carreira e ele assumiu o ministério logo após a saída do ministro Torquato, que assumiu o Ministério da Justiça, e assumiu, portanto, nessa ocasião, e ali ficou, e tem feito um bom trabalho no Ministério da Transparência. Mas eu diria que esse trabalho que vem sendo feito é um trabalho técnico do ministro Wagner e das pessoas técnicas do Ministério. Isso não é um trabalho político, é um trabalho elogiável dos auditores que se dedicam a esse trabalho técnico. Portanto, esse é um ponto que merece ser enaltecido, é um trabalho técnico. Agora, isso não se confunde com estas outras situações às quais eu mencionei. Não adianta nada você ter auditores que se dedicam e fazem um trabalho na CGU e nos outros campos do governo você ter todos esses desmandos que foram mencionados. Fica uma coisa estranha, contraditória. Não adianta nada você ter num campo a CGU fazendo a sua parte, em outro campo você ter esses desmandos, essas atitudes desrespeitosas à lei. Você tem aí, no mínimo, uma contradição. Né? Isso é que é absolutamente inaceitável. Né? Então você não pode dizer que esse seria um governo ético e preocupado com o combate à corrupção. Ter um ministro como Wagner, que é um homem sério, correto, não autoriza esse governo a dizer que é um governo historicamente preocupado com o combate à corrupção. Wagner Rosário é um homem sério. O trabalho que ele faz e que os demais auditores fazem na CGU é um trabalho sério. Isso não dá o direito ao presidente dizer que o governo é um governo sério, um governo que combate a corrupção. Wagner é. O trabalho dos auditores no Ministério é um trabalho sério, mas lamentavelmente o governo como um todo não pode ser classificado da mesma maneira.